há algo profundamente inquietante no silêncio. Não aquele silêncio comum que preenche os intervalos entre as palavras ou as pausas de uma música, mas o silêncio que existe além de tudo o que podemos compreender. O silêncio do universo. Aquele que paira entre as estrelas, que se estende por bilhões de anos-luz e que observa a nossa existência com uma indiferença que beira o divino ou o absurdo. Quando olhamos para o céu noturno, acreditamos estar observando algo vivo, mas no fundo estamos contemplando o abismo. Um espaço tão vasto, tão desprovido de sentido humano, que cada estrela parece mais um sussurro distante de algo que um dia foi. E nesse instante, uma pergunta se instala dentro de nós. O universo está calado porque não há nada para ser dito, ou porque a própria resposta seria impossível de suportar. Talvez o silêncio cósmico não seja ausência, mas presença. Uma presença antiga, invisível, que observa a inquietude porque sabe que a linguagem é uma invenção humana e que o sentido, esse conforto que buscamos, não tem valor algum diante da eternidade. Muitos olham para o céu esperando um sinal, um indício de que não estamos sozinhos. Procuram ruídos, transmissões, sinais de vida inteligente. Mas e se o silêncio for o próprio sinal? E se, ao invés de ser um vazio a ser preenchido, ele for a resposta final de um cosmos que não precisa se explicar? A ciência chama isso de grande silêncio, o paradoxo da ausência de qualquer voz além da nossa. A filosofia chama de vazio existencial. A alma humana, quando o sente, o chama de desespero. Mas talvez seja apenas o universo dizendo, sem palavras, que o sentido nunca esteve lá fora, entre as galáxias, mas aqui dentro, onde o ruído dos pensamentos tenta, em vão, preencher o nada. A verdade é que o silêncio do universo é um espelho. Quanto mais o observamos, mais ele reflete o que está em nós. E o que encontramos nem sempre é bonito. Descobrimos que o medo do silêncio é, na verdade, o medo de nos ouvir. Porque quando tudo se cala, quando o barulho das distrações se apaga, sobra apenas aquilo que realmente somos. Uma consciência flutuando em meio ao desconhecido. Talvez seja por isso que a humanidade nunca para de falar, de criar ruídos, de preencher cada segundo com sons, opiniões, ideias, explicações. É um mecanismo de defesa, um modo desesperado de evitar o confronto com o silêncio primordial, aquele que estava aqui antes de nós e continuará depois que o último som humano se apagar. Mas o silêncio não é inimigo. Ele é o início de tudo, o berço onde o pensamento nasce e o túmulo onde ele repousa. No fundo, cada palavra é apenas uma tentativa de quebrar o silêncio, e cada silêncio uma tentativa do universo de lembrar-nos de onde viemos. Às vezes me pergunto, se o universo pudesse falar, o que ele diria? Talvez nada, ou talvez apenas repetisse, em outro idioma, o mesmo silêncio que já sentimos. Nós, seres humanos, insistimos em projetar emoções no cosmos. Chamamos de belo o que é apenas imenso. Chamamos de vazio o que é apenas o espaço entre as coisas. Chamamos de silêncio o que talvez seja uma música tão sutil que nossa mente não consegue ouvir. E se o universo não estivesse em silêncio, mas nós é que estivéssemos surdos? Surdos para a linguagem da existência, para a vibração que antecede o som. Talvez o cosmos fale através do que não entendemos, na dança das galáxias, na morte das estrelas, no nascimento dos mundos. Cada explosão de supernova poderia ser um grito. Cada pulsar de uma estrela morta, um batimento cardíaco. E cada silêncio entre esses eventos, uma respiração. Talvez o universo respire e nós sejamos apenas parte desse movimento. Pequenas células de uma entidade cósmica que se expande e se contrai em ciclos infinitos. Mas, se isso for verdade, então cada pensamento, cada sentimento humano também faz parte dessa respiração. O silêncio do universo não está fora de nós, mas dentro. Está no intervalo entre um pensamento e outro, entre um batimento e o próximo. E é ali, nesse intervalo, que algo sagrado acontece. A quietude onde tudo se dissolve e se refaz. A morte do eu e o nascimento daquilo que é eterno. Os antigos sábios chamavam isso de iluminação. A ciência chama de equilíbrio quântico.
A filosofia de estado de consciência pura, mas no fundo, todos falam da mesma coisa, o momento em que o silêncio se torna a resposta. É curioso pensar que vivemos tentando decifrar um mistério que talvez não exista. Talvez o universo não tenha nada a esconder. Apenas nós é que insistimos em ver segredo onde há apenas o fluxo natural da existência. O silêncio não é um enigma, é a própria essência do ser. Mas como explicar isso a uma mente que precisa de ruídos para se sentir viva? O ser humano teme o silêncio porque nele perde as fronteiras. Sem som, sem tempo, sem palavras, o eu se dissolve. E é nesse desaparecimento que mora o verdadeiro mistério. O universo é silencioso porque o silêncio é o som de tudo o que é real. O ruído é apenas uma pequena vibração temporária dentro dessa imensidão calma. Às vezes, me pego imaginando, se um dia encontrássemos uma civilização avançada, talvez eles não falassem, talvez se comunicassem em pura consciência, sem som, sem palavras, apenas compreensão direta. Talvez o silêncio seja o estágio final da evolução, o ponto em que já não é preciso dizer nada para entender tudo. Afinal, até a morte é silenciosa. E, no entanto, ela fala. Fala da finitude, da transformação, da inevitabilidade do retorno. Quando alguém morre, o que mais se sente não é o vazio da ausência, mas o peso do silêncio que fica. E talvez seja exatamente esse o mesmo silêncio do universo. O som de algo que nunca foi realmente perdido, apenas transformado em outra forma de existir. Há quem diga que o universo é indiferente, que não há propósito, não há destino, não há nada além do caos e do acaso. Mas, se fosse assim, por que sentimos tanto quando o olhamos? Por que algo dentro de nós desperta diante de sua imensidão? Por que diante do silêncio cósmico, uma parte profunda da alma parece reconhecer um lar esquecido? Talvez o universo não precise falar porque nós já sabemos a resposta. Talvez o mistério não esteja fora, mas na incapacidade de aceitar o que já é evidente. Que o sentido não é dado, é criado. E que o silêncio é o espaço onde esse sentido pode nascer. Quando você observa o céu em uma noite sem nuvens, algo acontece dentro de você. Uma mistura de medo e admiração. É como se o infinito te olhasse de volta e, por um instante, você deixasse de ser apenas você. Nesse instante, o ego se desfaz. As preocupações humanas, o tempo, o trabalho, o corpo, o nome, tudo parece perder importância, porque o silêncio do universo revela a verdade que tentamos esconder. Nada nos pertence e tudo é passageiro. Mas há uma beleza nesse vazio, uma serenidade que nenhuma palavra alcança. O universo é silencioso porque ele é inteiro. Somente o incompleto precisa falar. Somente o que duvida precisa gritar. A totalidade é muda, porque não há nada fora dela a quem responder. Talvez seja isso o que o silêncio tenta nos ensinar. Que as respostas não vêm em forma de som, mas de presença. O universo não responde com palavras, responde com existência. E a existência é o único idioma que ele fala. Então, o silêncio do universo é uma resposta? Sim, mas não uma resposta que possamos traduzir. É uma resposta que se sente, não se entende. Uma resposta que ecoa nas partes mais profundas de quem ousa ouvir. E ainda assim, há algo de irresistível em continuar perguntando. Talvez porque o próprio ato de perguntar seja o que nos torna humanos. Nós somos o ruído dentro do silêncio cósmico. Somos o grito de consciência tentando se lembrar de quem é. E é nessa busca, nessa tensão entre o som e o nada, que a vida ganha sentido. Talvez o mistério nunca deva ser resolvido, porque no instante em que compreendêssemos tudo, o encanto se apagaria. O silêncio deixaria de ser misterioso e se tornaria apenas mais um dado, mais uma fórmula, mais uma explicação. E o universo, enfim, perderia sua magia. Então talvez a verdadeira resposta seja esta. O silêncio do universo é um mistério maior, justamente porque continua sendo silêncio. Porque continua nos chamando sem dizer nada.
porque continua despertando em nós a sensação de que algo, mesmo que imperceptível, nos observa, nos guia, nos habita. Quando tudo se cala, o universo fala em outra linguagem, na batida do coração, no fluxo da respiração, no brilho efêmero de uma estrela que morre, no olhar silencioso de quem compreende que não há o que compreender. E talvez, no fim, o universo seja apenas isso, um espelho infinito refletindo o mesmo mistério em todas as direções, um silêncio que não pede tradução, mas presença. E nós, frágeis ecos dentro dele, seguimos tentando entender o que talvez nunca possa ser dito. Porque no fundo, o silêncio do universo não é o fim da conversa, é o início, a origem do pensamento, o berço da consciência, o ponto onde tudo começa e onde tudo, inevitavelmente, voltará. E quando esse retorno acontecer, não haverá som, nem palavras. Apenas o mesmo silêncio que sempre esteve lá. O mesmo que te observa agora, enquanto você escuta estas palavras. O mesmo que te envolve pacientemente, esperando que um dia você perceba que o silêncio do universo nunca foi ausência. Foi desde o princípio a resposta.